todos. Pessoal, bom dia. Queria tirar uma dúvida. Quem que está com o Mateus, ajudando o Mateus lá com as crianças? Vocês vão ajudar? Beleza? Eu estou perguntando isso, pessoal, porque várias pessoas hoje de manhã mandaram mensagem lá no grupo da igreja falando: olha, estou doente, não vou poder ir, estou com isso, estou com aquilo. E a gente ficou um pouco desfalcado em algumas funções. Então, tá tudo ok lá? Confere lá, por favor. Senão as crianças vão ficar aqui com a gente. Já pensou que legal? Né? Ia ser bom demais. Pessoal, é muito bom estarmos juntos aqui mais essa manhã. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Eu Transformado. Nós falamos sobre o ego transformado no primeiro domingo do mês, na primeira mensagem. Falamos no domingo passado sobre o orgulho transformado. E hoje, neste domingo, a gente vai falar sobre a autoestima transformada, ok? E eu queria começar compartilhando esse versículo, que vai ser o versículo base para a mensagem de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Pessoal, estudando o tema autoestima, eu fiquei impressionado com uma coisa. O mundo em que vivemos é obcecado por esse assunto. Obcecado por esse assunto. Eu acho, meu palpite, que de todos os preparos, eu sempre vou ouvir, eu leio a palavra, leio livros, mas eu também ouço o que as pessoas dizem sobre todos os assuntos. Então, eu vou lá no Spotify e coloco orgulho, e eu vejo o que o mundo, o que outras religiões, o que as pessoas falam sobre orgulho. Eu vejo o que as pessoas falam sobre ego. Eu quero saber o que o mundo está ensinando sobre vários assuntos quando eu vou estudar um assunto para preparar a mensagem. Gente, nada se compara. Eu acho que eu nunca vi tanto conteúdo sobre um assunto quanto esse: autoestima. E sabe o que é mais impressionante para mim? É que a maioria das coisas que eu ouvi, a maior parte das coisas que eu ouvi sobre esse assunto, estavam alicerçadas em pressupostos equivocados. Nossa, gente, as pessoas estão falando muito sobre autoestima e, infelizmente, falando de maneira diferente do que a palavra de Deus ensina. Eu quero fazer uma consideração. O que eu vou falar hoje, essa mensagem de hoje, de autoestima transformada, é algo que eu preciso falar. E todas as mensagens a gente tem que falar com amor, a gente tem que falar com bastante preparo, a gente tem que se preparar bastante. Todas as mensagens, qualquer mensagem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mensagem, eu preciso falar com muito amor. Porque algumas das coisas que a gente vai ver na palavra de Deus, a gente vai ver a palavra de Deus ensinando coisas completamente diferentes do que o mundo, do que vários podcasts sobre autoestima, com milhares de views, sejam podcasts no Spotify, ou mensagens, ou vídeos no YouTube, estão ensinando. E talvez algumas pessoas vão se sentir completamente chocadas. Espera aí, eu tinha uma perspectiva sobre a autoestima completamente diferente do que a palavra de Deus ensina. Né? Eu fui no ChatGPT, eu não sei se todos sabem o que é isso. E, gente, todas as mensagens eu fico fuçando no ChatGPT, gente. Então, a gente falou sobre ego. Eu fui lá no ChatGPT, o que é ego? Orgulho. O que é orgulho? ChatGPT, para quem não sabe, é o novo Google. Daqui a algum tempo, ninguém vai mais pesquisar nada no Google. Né? É questão de pouquíssimo tempo, eu acho. Então, o ChatGPT é o novo Google, porque é uma inteligência artificial, ok? E então eu fui lá no ChatGPT e perguntei: o que é autoestima? Eu sempre tento ser bastante educado, né? Porque ele responde com bastante educação. Olá, tudo bem? Não sei o quê. Então eu perguntei: ChatGPT, por gentileza, você poderia me dizer
o que você pensa ser autoestima? Autoestima, pode me dar uma definição? E essa foi a definição que o ChatGPT me deu. Autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma e de seu valor pessoal. Em outras palavras, é a crença que uma pessoa tem em si mesma, sua capacidade de lidar com desafios, sua capacidade de alcançar objetivos e sua percepção sobre suas próprias habilidades e características. Rapaz, nem o dicionário definiu tão bem o que é autoestima. ChatGPT está realmente surpreendendo. Então, pessoal, isso, se a gente tivesse que resumir de uma forma simples, autoestima é a maneira como você enxerga você mesmo, é a maneira como você se avalia. É a sua autoavaliação, é a maneira como você atribui um valor a você mesmo, ok? E sabe o que é interessante sobre esse assunto? É que esse assunto, autoestima, ele mudou muito ao longo da história. A maneira como as pessoas lidaram com esse assunto mudou demais. Antes do século XX, a maioria das culturas do mundo sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era o grande problema da sociedade, né? Então, quando as pessoas falavam assim, olha, tá vendo aquele assassino? Ele tem problema de autoestima. Por quê? A autoestima elevada demais. Ele se acha muito. Tá vendo aquele homem que bateu na esposa? Pois é, ele tem um problema de autoestima. A autoestima dele é elevada demais. Gente, durante toda a história da humanidade, as pessoas acreditavam que o problema da sociedade é uma autoestima elevada demais. A partir dos anos 40, mas com muita força, a partir da década de 60, 70 e 80, isso se inverteu completamente. Completamente. E a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês algumas... O que o mundo está falando sobre autoestima? E as pessoas, ao contrário, falam que o problema da sociedade é a autoestima baixa. As pessoas erram, as pessoas pecam, as pessoas cometem crimes porque têm a autoestima muito baixa. As pessoas não se casam, as pessoas se divorciam por causa da autoestima muito baixa. As pessoas entram em depressão, as pessoas fazem o que fazem por causa da autoestima baixa. Sendo que ao longo da grande parte, a maior parte surpreendente da história era o contrário. Mas agora mudou. E no New York Times, em um artigo do New York Times, uma psicóloga chamada Lauren Slater, ela falou que o problema... Ela fez um artigo intitulado O Problema da Autoestima. E ela fez algumas pesquisas, e ela cita 3 pesquisas recentes sobre esse assunto, que chegaram à conclusão que as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àquelas que têm autoestima baixa. Né? Então, ela chega a essa conclusão. E eu li um livro essa semana, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar na minha mochila, um livro sobre autoestima do Jay Adams. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas incríveis que o Jay Adams traz para a gente sobre esse assunto. Né? Então, primeira coisa muito interessante, lá no estado da Califórnia, foi criada uma comissão para decidir que o assunto autoestima agora vai virar matéria de colégio e universidade. E as pessoas, o Estado, na verdade não é o Estado que paga, sai do nosso bolso, as pessoas, no caso lá dos Estados Unidos, iriam pagar para que as universidades e os colégios ensinassem sobre autoestima, no intuito de promover, elevar a autoestima dos americanos. De tal forma, eles acreditavam que, dessa forma, eles iriam reduzir crimes se eles fortalecessem a autoimagem de criminosos em potencial. Olha só que interessante. Lá, o Jay Adams, ele também fala, aqui nesse livro, Autoestima, ele fala sobre um professor, obrigado Pedro,
sobre um professor de uma universidade extremamente conservadora lá nos Estados Unidos, e ele disse assim: as mães que escolhem fazer um aborto a fazem porque possuem uma autoestima muito baixa e não por terem uma autoestima elevada. Perceba, alguns professores de universidades conservadoras dos Estados Unidos estavam afirmando que mães abortavam os filhos por causa da autoestima. A culpa é da autoestima. Se ela tivesse uma autoestima mais elevada, ela não faria isso. Um pastor chamado Walter Trubisky, lá da década de 80, escreveu um livro que ficou famoso. O livro que ele escreveu se chama Amor, Sentimento a Ser Aprendido. E olha o que esse pastor falou. Fico imaginando se uma das raízes mais profundas do problema do aborto não é exatamente esta. Pode uma mulher gestante que quer abortar a seu filho realmente amar a si mesma? Ou seja, eles estavam falando que as pessoas não conseguem amar porque não se amam. Olha só que interessante. Lá nos Estados Unidos, existem centros de aconselhamento bíblico. Então, da mesma forma que existem consultas psicológicas para cuidar da alma das pessoas, lá nos Estados Unidos existem alguns centros de aconselhamento bíblico, onde a pessoa está passando por um problema, ela vai nesse centro de aconselhamento bíblico e ela vai tratar aquele problema da alma dela através da palavra de Deus, né? E tem a CCEF, ela promoveu alguns aconselhamentos nos Estados Unidos, alguns desses centros de aconselhamento. E o Jay Adams, como participante, ele fez parte da CCEF e ele relatou um caso que ele teve de uma menina chamada Mariana, de 23 anos. E ele colocou assim, que quando essa mulher foi procurar ajuda, ela teve que fazer um inventário. O que você pensa sobre você mesma? Autoestima, uma autoavaliação de si mesma. E sabe o que ela escreveu no inventário dela? Ela colocou: meu autoconceito é absolutamente zero. Talvez isso surpreenda você, mas é verdade. Minha vida inteira foi um enorme zero. Ninguém me nota, ninguém gosta de mim e ninguém se importa comigo. Eu bem que poderia estar morta. Sinto-me completamente inadequada. Mesmo quando oro, não encontro nenhum alívio. Provavelmente nem mesmo o Senhor gosta de mim. Mas como foi Ele mesmo quem me criou desta forma, então talvez Ele goste. Perceba uma coisa, como a Mariana, ela estava de alguma forma mostrando que os pressupostos dela, ela estava de alguma forma declarando que ela estava triste como estava por causa de uma autoestima extremamente baixa. E é interessante porque isso mostra que ela adotou um conceito de autoimagem. Esse conceito de que você precisa se amar, você precisa se colocar no controle de todas as coisas. Ela adotou isso para a vida dela e isso está claro nessa declaração que ela fez. E essa questão da autoestima, ela veio através, assim, quem talvez tenha dado a base desse conceito de autoestima foi um psicólogo muito chamado Maslow, né? E ele criou a famosa pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades. E sabe o que Maslow falou? Ele disse que todo ser humano tem necessidades e que nós precisamos satisfazer as nossas necessidades a fim de nos sentirmos realizados. Ou seja, nessa pirâmide, o que Maslow fala é que para você alcançar a realização pessoal, você tem que satisfazer as necessidades básicas da sua vida. Então, ele fala, olha, em primeiro lugar, deixa eu tirar esse. Em primeiro lugar, nós temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Ele fala que essas duas necessidades são necessidades básicas, sem as quais o homem não pode viver em hipótese nenhuma.
ok? Se o homem não suprir essas necessidades básicas, o homem vai ser infeliz, o homem não vai conseguir ser alguém na vida, o homem não vai ter grandes realizações, ele precisa satisfazer tudo isso. Depois as necessidades sociais, e aí vem as necessidades de estima, para então as necessidades de realização pessoal. Maslow, ele fala dessa pirâmide como uma hierarquia. E aqui, se você prestar bem atenção, ele está falando que você jamais vai alcançar grandes alvos de realização pessoal sem uma estima alta. Era isso que ele estava propondo. E ele fala de hierarquia mesmo. Ele fala, essa é mais importante, depois essa, até chegar à realização. Então, nós precisamos satisfazer todas essas necessidades. E se o homem não tiver uma autoimagem elevada, ele nunca vai ser satisfeito. Era isso que Maslow estava ensinando. Nós precisamos, de alguma forma, satisfazer as nossas necessidades. Aí eu te pergunto, será que a palavra de Deus concorda com essa pirâmide? Será que, se lermos a Bíblia, nós vamos encontrar respaldo bíblico para falar o que Maslow falou é verdade? Mais uma pergunta. Será que a Bíblia deseja que a gente tenha autoestima elevada? Será que Deus deseja que a gente tenha autoestima elevada? Será que, se não, vamos supor que a resposta fosse não. Será que a Bíblia fala para a gente ter uma autoestima baixa, então? A autoestima baixa é a resposta bíblica para lidarmos com a questão. Por isso precisamos ler, entender esse assunto à luz da palavra de Deus e do Evangelho. Então precisamos lembrar, primeira coisa, tudo que Deus fez é bom. Onde a gente vê isso? Lá em Gênesis capítulo 1. Deus separou o firmamento da terra e viu que era bom. Deus fez a luz da noite e a luz do dia. Deus viu que era bom. Deus fez os animais, viu que era bom. Deus fez as plantas, viu que era bom. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus viu que era muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Então, em Gênesis capítulo 3, a gente vê que o pecado entrou no mundo. E o pecado estragou a criação de Deus. Deus tinha feito tudo bom, agora o pecado fez com que as coisas da criação não fossem tão boas assim. Então, quando o pecado entrou no mundo, sabe o que aconteceu? O homem que foi feito à imagem de Deus, e isso era muito bom, a imagem de Deus no homem foi manchada. O homem não consegue mais cumprir o seu propósito e representar a Deus de maneira adequada. Por quê? Por causa do pecado. E por isso, se lermos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vamos ver o quê? Que Deus está empenhado em restaurar todas as coisas e restaurar a imagem de Cristo Jesus em nós. Por isso somos transformados de glória em glória à sua imagem, pelo Espírito. É isso que Deus está querendo fazer, restaurar a imagem dele em nós. Então, já que nós entendemos o pecado, a gente precisa entender que, gente, a nossa avaliação sobre nós mesmos é equivocada. O pecado fez com que o nosso senso de valorização pessoal fosse mudado. Então, quando a gente fala sobre autoestima, ou seja, uma autoavaliação, quando a gente fala sobre nós nos avaliarmos, quando a gente fala sobre nós atribuirmos um valor a nós mesmos, precisamos partir do pressuposto que a nossa avaliação está equivocada. Por quê? Por causa do pecado. E o que nós vamos fazer realmente é, Deus quer restaurar a imagem dele em nós. E Deus quer restaurar de tal forma com que a gente comece a entender quem realmente nós somos. E o Evangelho vai nos mostrar quem realmente somos. E aí, voltando para o nosso versículo-chave, dessa vez na versão NVI, diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha só. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que
deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito de si mesmo, um conceito equilibrado. E qual é a régua para medir isso? De acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Agora, a nossa autoavaliação, o que mede a nossa autoavaliação, não é como nós mesmos nos avaliamos, mas é como a nossa fé em Cristo e na palavra mostra quem nós verdadeiramente somos. Agora, perceba uma coisa. Se nós fomos criados à imagem de Deus, se o pecado deturpou a imagem de Deus em nós, o que aconteceu com a maioria, se não todos os seres humanos em alguma proporção, o que aconteceu com a gente? Aconteceu que a gente agora tem um conceito elevado demais sobre nós mesmos. É isso que... Por que Paulo aqui em Romanos, ele não utiliza a palavra, ao invés da palavra elevado, ele fala sobre algo menor? Por que ele não utiliza? Por que ele não fala, ninguém tem de si mesmo um conceito mais baixo do que deve ter? Porque nós naturalmente temos um conceito elevado demais sobre nós mesmos. Essa é a tendência natural do ser humano. Foi isso que o pecado fez. Foi isso que o pecado fez. A gente se acha demais. Olha as mensagens anteriores, escutem as mensagens anteriores. A gente vendo os problemas da igreja de Corinto. A briga não era assim, porque eu sou menor que você. Não, as brigas eram a gente que sabe. Eu sou amigo de Paulo, e daí eu sou amigo de Apolo. Entende? Essas eram as brigas de Corinto. A igreja de Corinto brigava para ser maior e não menor. Filipenses capítulo 2, a gente viu que, olha, considerem os outros superiores. Por quê? Porque nós naturalmente nos consideramos superiores aos outros. Quando alguém te fecha no trânsito, a nossa tendência natural não é virar e falar, tudo bem, quem sou eu para achar ruim isso? Não. Quando alguém fecha a gente no trânsito, quem esse miserável acha que é? Porque nós temos a tendência, por causa do pecado, de nos elevar. E é por isso que o versículo diz, olha, ninguém tem a si mesmo um conceito elevado demais. Para de se achar. Abaixa um pouco a bola. E é muito interessante que essa palavra conceito tem a ver com avaliação, ou seja, atribuição de valor. Gente, esse versículo está falando exatamente sobre o quê? Autoestima, de maneira clara. Em outras palavras, Paulo está falando, para de ter autoestima elevada demais. Para de se achar demais. Isso acontece porque as pessoas se colocam no centro do universo. As pessoas têm a tendência de se considerar preciosas. Se consideram especiais demais e por isso não aceitam a realidade. Não aceitam os pais que têm. Não aceitam os amigos que têm. Não aceitam o trabalho que têm. Não aceitam a igreja que têm. Eu congregar nessa igreja que faz um monte... Nossa, tem um monte de pessoas zoadas nessa igreja. O que é isso? Senão você se colocando acima dessas pessoas zoadas. O que são aquelas pessoas no trabalho que falam, eu nesse trabalho, vou sair desse trabalho. Esse trabalho não me merece. Quando nós falamos dos nossos parentes, nossa, eu não mereço essa família que eu tenho. E o que as pessoas fazem então? Ficam num sentimento de autocomiseração algumas vezes, de um lado. Por quê? Porque se acham importantes demais. Ou orgulhosas demais. Vem falar comigo, ele vai ver só, vou falar umas verdades para essa pessoa. Quem ela acha que é? Isso é demonstrado ou através de um tom de superioridade, ou então, essa autoestima elevada demais é demonstrada através de um tom de inferioridade. Esse tom de inferioridade, sabe por que ele existe? Porque pessoas se amam demais. Era o que estava acontecendo com a Mariana. Ninguém me ama
ninguém me nota, ninguém quer ser meu amigo. Gente, eu conheci, como pastor, eu conheci pessoas. No meu curto período de ministério pastoral, eu conheci pessoas que faziam exatamente como a Mariana. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E ao me aproximar dessa pessoa, eu descobri outras pessoas ao redor dessa tentando amá-la, tentando demonstrar amor por ela, tentando de alguma forma abraçá-la e notá-la. Mas sabe de uma coisa? Para aquela pessoa, o esforço dessas pessoas não era suficiente. Porque ela é especial demais, ela merece muito mais do que as pessoas estão fazendo. Percebe? Uma autoestima elevada demais. Quem tem autoestima elevada demais? A Mariana, que estava falando, ninguém me nota, ninguém me ama, ninguém quer ser meu amigo. Por que ela estava fazendo isso? Autoestima elevada demais. Gente, olha o que a palavra de Deus diz. Paulo disse, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. E se você acredita que Jesus está perto de voltar, se você acredita que nós estamos realmente perto dos últimos dias, eu quero te dizer uma coisa. Aumentou o número de suicídio. Aumentou absurdamente o número de depressão. Mas as pessoas amam demais a si mesmas. O que isso significa? Que muitas pessoas que sofrem com depressão e suicídio, não estou menosprezando, talvez você esteja passando por uma depressão profunda, precise ser cuidado, precise ser amado, precise de um tratamento de especialistas sobre o assunto, e nós de coração nos sensibilizamos, nós recomendamos essas coisas, nós acreditamos que você precisa sim de cuidado, não estamos, por isso que eu falei no começo da mensagem, olha, eu quero falar com muito amor, porque eu não quero ser mal interpretado, eu não quero que nem a minha forma de falar ofenda, eu só quero mostrar o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz é que quanto mais estivermos perto da volta de Cristo Jesus, as pessoas só se amarão a si mesmas. E é por isso que existe um problema sério com a pirâmide de Maslow. Por quê? Porque ele desconsiderou a antropologia bíblica. Maslow, antes de fazer a sua pirâmide, deveria ler o que a palavra de Deus diz sobre o homem. E nós podemos estabelecer padrões equivocados de necessidade. Lembra da pirâmide? Necessidades físicas, necessidades de segurança, necessidades sociais. Lembra? E aí você estabelece algumas necessidades. Vamos pegar, por exemplo, o lazer. Todo mundo precisa de lazer, certo? Todo mundo precisa de algum lazer, ok? Mas o meu pecado pode transformar essa necessidade, pode elevar essa necessidade a uma proporção equivocada. Eu preciso de lazer? Todos nós precisamos de lazer. Quanto eu preciso de lazer? Não, eu preciso de lazer 4 horas por dia. Se eu não jogar futebol, se eu não assistir televisão, se eu não assistir Netflix, se eu não ficar nas minhas redes sociais, se eu não jogar joguinho, seja lá o que for, 4 horas por dia, as minhas necessidades, porque eu necessito disso. Ah, é? Você necessita? É, eu necessito. Eu não tenho culpa. Deus me fez assim. Eu preciso de muito lazer. Ó, se eu preciso de muito lazer, tá entendendo? Maslow, ele desconsiderou que a gente pode estabelecer uma necessidade equivocada sobre nós mesmos. Eu necessito da sua atenção. Ah, é? O quanto você necessita da minha atenção? O quanto cônjuges precisam da atenção do outro? Quanto? Está entendendo? E a verdade é que o pecado deturpou isso. Essa pirâmide de Maslow,
ela é perigosíssima. E ela pode justificar. Ela pode pode colocar uma arma na mão de pessoas para falar, não, eu só fiz isso porque eu necessitava. Eu só errei porque eu necessitava. Sabe o que é interessante estudando essa pirâmide? Qual é a necessidade número 1 da pirâmide? Necessidades físicas. E sabe o que está lá nessas necessidades físicas? Comer, beber, dormir. E sabe o que também? Sexo. Ou seja, ele está falando assim, você jamais vai para o próximo passo da pirâmide se você não satisfazer as suas necessidades de sexo. E o solteiro, né? Está entendendo? Como é que faz? E agora? Não, eu tenho necessidades. Por isso eu faço o que eu faço. Está entendendo? E aí as pessoas, ao invés de serem norteadas pelo que a palavra de Deus diz, o que elas fazem? Elas são norteadas pelas suas necessidades. O que é interessante é que o próprio Maslow falou que é impossível. Olha só que loucura, gente, eu não consigo entender essas coisas. O próprio Maslow falou que é impossível um ser humano satisfazer todas as suas necessidades. Ou seja, na lista de Maslow, o topo da pirâmide, está lá, o ser humano precisa de sexo. A partir de que idade? Quanto? Está entendendo? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, Paulo disse assim para Timóteo, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Presta atenção. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Perceba que a Bíblia pega a pirâmide de Maslow e fala, olha, para de focar nas suas necessidades e vamos falar de uma coisa, o que é realmente básico para o ser humano? Comer, se alimentar, dormir, vestir. Se você conseguir fazer isso, tá bom. A Bíblia pega essa ideia de atender às necessidades e acaba com ela. Fala, não é sobre as suas necessidades. Se Maslow tivesse lido a Bíblia, ele teria descoberto que as nossas necessidades precisam ser redimidas pelo Evangelho. Por quê? Porque o pecado estragou tudo, inclusive o nosso julgamento sobre o que precisamos. O que a gente precisa? E a Bíblia está falando o quê? Olha, se vocês estão comendo, se vestindo, tá bom. Ah, não, mas eu preciso... Não, você não precisa de mais nada, não. Não, mas é sério, no meu caso eu preciso de lazer. Não, você não precisa de lazer, não. Imagina se Paulo fosse fazer isso. Imagina se Paulo fosse atender às necessidades dele antes de cumprir a missão que Deus colocou na vida dele. Estava encrencado. Percebe? Gente, olha o que diz lá em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus disse. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Olha só o que a Bíblia estabelece como uma necessidade. A Bíblia fala sobre uma necessidade do ser humano. Portanto, não se preocupem dizendo, versículo 31, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas, a preocupação com essas necessidades ocupam o pensamento dos pagãos. Ou seja, o que são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Jesus. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus diz que as coisas necessárias e básicas não devem ser sequer alvo da nossa preocupação. Ou seja, ele acaba com a base da pirâmide de Maslow. Jesus ele acaba com a pirâmide de Maslow logo na sua base. Ele fala, você não deve nem se preocupar com o que você vai comer ou se vestir. Nem isso. E Jesus não apenas fala, como ele dá o exemplo. E tinha uma mulher com baixa autoestima.
com baixa autoestima na Bíblia. Tinha uma mulher que aparece lá em João, capítulo 4. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre a vida dessa mulher. No caminho, Jesus teve de passar por Samaria. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Essa mulher, ela tinha um problema com autoestima. De onde você tirou isso, Alex? Porque no versículo 7, no versículo 6, fala que ela foi tirar água do poço por volta de meio-dia. E daí? Ninguém vai tirar a água do poço esse horário. Ninguém. As mulheres, naquela época, eu imagino que ainda hoje, se tivesse que tirar a água do poço, iria bem cedo. Por quê? Porque o sol está baixinho. Ninguém vai meio-dia tirar água, a não ser que seja uma urgência. Por que aquela mulher ia ao meio-dia? Porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela era reprimida dentro do seu próprio povo. Aquela mulher, de alguma forma, era mal vista pelas pessoas da sua terra, do bairro onde ela morava. As pessoas a enxergavam de maneira tão negativa que ela só ia pegar água ao meio-dia. E a gente descobre na conversa dela com Jesus, por quê? Por que ela era tão mal falada na sociedade? Jesus falou: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Como você, sendo homem, porque homem não falava com mulher, como que você, sendo judeu, eu samaritana, judeu não falava com samaritano, como que você, sendo homem judeu, vem pedir para mim água para beber? Ele vira para ela e fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim e eu lhe daria água que vai matar a sua sede por toda a eternidade. Aquela mulher fica impressionada. Opa! Eu preciso dessa água. Sabe por quê? Porque ela não ia ter que mais passar pela vergonha de tirar a água meio-dia, com sol na cabeça. E ela pensou: peraí, ele tem uma água mágica, né? Vou aproveitar a água mágica e tomar um gole da minha água aqui. Ele tem uma água mágica. Eu vou dar um gole nessa água e nunca mais vou ter sede. O que ela fala para ele? Me dá dessa água. Eu preciso dessa água. Eu preciso disso. Eu não aguento mais minha vergonha, eu não aguento mais minha vida. Eu não aguento mais ter que colocar máscaras, eu não aguento mais ser envergonhada, eu não aguento mais ser mal falada. Por favor, me dê um pouquinho dessa água, porque eu preciso de um pouco de alívio. O que Jesus fala? Tá bom, mas antes, vai chamar o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: você não tem mesmo, porque você já teve 4 maridos. Ou seja, casou, divorciou 4 vezes. E agora, depois de ter passado pelo 4º divórcio, o homem que você está se relacionando não é seu marido. Ou seja, ela estava vivendo um relacionamento de adultério. Ela fica impressionada. Como você sabe disso? Como você sabe disso? E o que a gente pode entender, então, através dessa história e desse ensino? Que aquela mulher, ela tinha um problema de autoestima. E sabe como ela tentava preencher aquilo? Ela tentava preencher sua baixa autoestima em relacionamento. Ela precisava de alguém que elevasse a autoestima dela. Ela precisava de alguém amando ela. E é isso que a sociedade faz. Olha, você quer ter uma autoestima elevada? Você quer? Então, você precisa de alguém que te valoriza. Acaba com esse casamento. Acaba com esse cônjuge que só te coloca para baixo.
e vai arrumar alguém que te coloca para cima. Entende? É isso que a gente ouve. Acaba com isso. Está te fazendo mal? Não está te fazendo feliz? Termina. O que importa é a sua autoestima elevada. Mulher, toma uma injeção de ânimo. Melhora esse cabelo, passa uma maquiagem. Vamos assistir GNT. Vamos assistir Multishow. Vamos trocar esse guarda-roupa e vai ficar tudo bem com você. Vamos elevar esse humor aí, querida. Você precisa se valorizar. Você precisa olhar para você mesma e falar: você é linda. Porque enquanto você não se amar, enquanto você não se achar linda, ninguém vai te achar linda. Né? Por que o mundo fala isso? Porque Maslow, com a sua pirâmide das necessidades, juntamente com esse conceito de amor próprio, você precisa se amar, gerou isso. As pessoas estão carentes e elas tentam suprir essa carência em relacionamentos, em pessoas, em afirmações sobre si mesmas. Quando a pessoa não recebe a aprovação que ela quer dos outros, o que ela faz então? Estou nem aí para o que os outros pensam de mim, o que importa é o que eu penso sobre mim mesmo. Isso é trocar um chinelo pelo outro. Igualzinho. Porque de alguma forma, você também não tem a capacidade de fazer uma autoavaliação. Você não tem a capacidade de falar realmente quem você é. Por isso que Jesus ele faz um convite de beber da água que mata a sede. Você quer realmente se conhecer? Você quer realmente experimentar algo novo? Beba da água que eu vou lhe dar. Eu vou dizer para você quem você é. Eu vou te dar uma nova identidade. Eu vou falar para você o que realmente importa. Jay Adams, nesse livro, ele fala assim: as pessoas não cristãs afirmam: antes de procurar as necessidades mais elevadas, eu preciso que as minhas necessidades mais básicas sejam satisfeitas, de acordo com a pirâmide de Maslow. Cristo responde: não será dessa forma aos meus discípulos. Eles deverão colocar em mim e o meu reino em primeiro lugar, e todas as outras questões secundárias serão acrescentadas. Me busque, e eu vou suprir as suas necessidades. Me busco, me coloque em primeiro lugar, e eu vou matar a sua sede. A teoria da necessidade de autoestima é um conceito não bíblico. E sabe o que isso tem gerado? Isso tem colocado cristãos na mesma visão do que não cristãos. E Mateus capítulo 6, versículo 32, como nós lemos, fala exatamente isso. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não são discípulos de Jesus. Essas ideias estão tirando Cristo do centro da igreja. Essas ideias estão tirando Cristo do centro da nossa vida e colocando a nós mesmos, pois o evangelho nos tira do centro. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é especial. Isso te machuca. Eu falo isso com muito amor. Mas você não é especial. Você não é o cara. Você não é a mina. Nós somos medíocres. Ah, Alex, medíocre? Não, vai ver o que significa medíocre. Medíocre é mediano. Nós somos isso. Somos medíocres. Só que a gente não quer ser medíocre. O nosso ego grita por mais. O nosso orgulho grita por mais. E a gente necessita de mais. Eu não quero ser medíocre, eu quero ser especial. Eu quero ser valorizado. Eu quero ser valorizada. Eu não quero apenas ser belo, eu quero ser mais belo. Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Eu não quero sossego, eu quero muito sossego. Eu quero muito conforto, eu quero muito mais e mais e mais.
Eu quero atender às minhas necessidades. Eu quero atender às demandas que o meu coração coloca. Se o meu coração está gritando por mais, então eu vou correr atrás de mais. E sabe o que isso tem gerado? Ou você é especial? Porque é isso que a gente fala para as crianças desde pequena, né? Olha como você é especial. Ai, que tal. E desde pequenininha a criança, ela acha que ela é a pessoa mais especial do mundo. E aí, estudos já têm mostrado que quando essas crianças percebem que elas não são especiais, em que sentido? Imagina, né? Você vira para uma criança, desde pequenininha, fala, olha, você é a pessoa mais linda do mundo. Você é a pessoa mais linda do mundo. Você é a pessoa mais linda do mundo. Uma hora ela vai crescer e ela vai perceber, eu não sou a pessoa mais linda do mundo. Ela entra numa frustração que ela não consegue sair. Porque levamos demais a autoestima daquela pessoa e nós fomos responsáveis por colocar nela uma valorização que não é devida. Pois Romanos capítulo 12, versículo 3, falem, para de ter um conceito elevado demais sobre vocês mesmos. Entende? Nós não somos especiais. Agora, vivemos na era da teologia da prosperidade afetiva, que é isso aqui. Vivemos nessa era. Na era do eu vou ao culto porque Jesus vai me fazer uma pessoa especial. Se eu fosse a única pessoa no mundo, ainda assim Jesus morreria por mim. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nenhum versículo que pressupõe isso. Sabe por que as pessoas afirmam isso? Porque elas querem fazer com que as pessoas se sintam especiais e amadas demais. E por isso as pessoas ficam falando coisas que nem na Bíblia estão. Para tentar elevar o ego, elevar a autoestima. E por isso que as pessoas, às vezes, pastores pegam o microfone e falam, você é amado por Deus incondicionalmente, não importa o que você faça. E pronto, vem para Jesus, você só precisa fazer uma oração, ele vai continuar te amando, viva como você bem entende. Percebe? Isso não está na Bíblia. Desse jeito, né? Desse jeito. Alex, o que é então? Alex, fala alguma coisa boa, pelo amor de Deus, né? Fala algo bom sobre mim. Eu estou ficando depressivo, eu não aguento mais essa mensagem, eu vou me levantar e vou embora. Ai, ó céus. Eu não sabia que eu era desse jeito. Mas Paulo tinha um autoconhecimento a partir da palavra. Paulo falou, como sou miserável. Paulo nunca falou, nossa, como eu sou incrível. Nunca. Nunca. Você nunca vai ver um versículo de um apóstolo, de um discípulo de Jesus falando, ai, como você é querido tchutchuzinho. Entende? Não tem nenhum versículo na Bíblia falando, olha, você é especial. Não. Na verdade, Paulo fala, olha, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Eu sou miserável, eu mereço a morte, eu mereço a condenação eterna. Deus me fez sim a imagem e semelhança dele, mas depois que o pecado entrou no mundo, o pecado deturpou essa imagem de tal forma que agora eu mereço viver para sempre longe de Deus. Gente, a melhor parte está chegando. Ainda vou falar sobre amor e graça. Mateus 16 fala, o que Jesus disse? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não eleve-se a si mesmo. Negue o seu eu. Sabe que palavra que está escrita aí, a si mesmo? É a palavra psique, de psicologia. E ele está falando, negue o seu psique. Negue quem você é. Negue o seu homem interior. É isso que ele está falando. Em outras palavras, Jesus está falando, se você quer ser meu discípulo, mate o seu eu. Para de querer valorizar quem você é. Pare de querer exaltar quem você é. Você precisa negar quem você é. O evangelho quebra as nossas pernas, quebra o nosso orgulho. O evangelho acaba com a gente. E ele mostra que nós não somos tão bons assim. Ao mesmo tempo,
O Evangelho não foi escrito para nos fazer sentir melhor acerca de nós mesmos, mas para nos ensinar sobre a falência da nossa natureza humana, do nosso eu. Sem Jesus... Perdão, vou ler novamente. O Evangelho não foi escrito para nos fazer sentir melhor acerca de nós mesmos, mas para nos ensinar sobre a falência da nossa natureza humana sem Jesus. E que Deus nos vê de maneira surpreendente e maravilhosa em Cristo. Agora está começando a entender? É por isso que o Evangelho ele é tão precioso. Porque se de um lado da moeda... Gente, essa é a melhor parte da mensagem, tá? Então vamos lá, se empolgue comigo. Se empolgue comigo. Agora vai entrar na parte que realmente, a parte redentora, a parte transformadora. Como que o Evangelho muda tudo? Está aqui a resposta. Se por um lado o Evangelho nos coloca de frente com o espelho de quem verdadeiramente nós somos, por outro lado o Evangelho nos dá uma nova identidade aceita e amada por Deus. Sabe a Mariana que a gente leu aqui, falando ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um zero, eu não sou nada. Ela estava realmente com um problema de autoestima real. E o que ela precisava então para resolver o problema de autoestima dela? Ela precisava saber que ela é muito mais amada do que ela sonhou ser. Alex, parece que você está se contradizendo. Uma hora você estava falando... né? Não é bem assim, agora você está falando que nós somos muito mais amados do que imaginamos ser. É exatamente isso. No Evangelho a gente descobre que o amor de Jesus por nós, ele não é grande porque nós somos alguma coisa. Na verdade, a declaração de que somos corruptos, de que a nossa natureza está completamente acabada, quando a gente compreende o tamanho do nosso pecado, aí o amor de Deus se torna evidentemente grande e surpreendente. Imagine só. Eu gosto, às vezes, de trazer algumas ilustrações, né? Pense comigo. Imagine se minha filha tem um acidente, ok? Passa por um acidente. Ela vai para o hospital. E o médico fala, ela precisa de um transplante de órgão agora, senão ela morre. Vocês acham que um pai, uma mãe, seria capaz de dar um órgão para o seu filho? A resposta é óbvia, né? Claro. Eu sou capaz de dar a minha vida por qualquer uma das minhas filhas, pela minha esposa. Sou capaz de dar a minha vida. Precisa do meu coração, precisa do meu rim, precisa do meu estômago. Precisa do quê? Eu dou. Me mata aí, faz um transplante e eu dou. As pessoas vão olhar essa atitude e vão falar o quê? Ai, que lindo, né? Ai, que fofo, que história romântica, não é? Agora imagina se um cara aparece na minha casa, dá um tiro na minha filha, mata a minha filha, sai correndo, a polícia está indo atrás dele e ele está saindo de moto e ele sofre um acidente de moto. E aí ele vai para o hospital. E aí me ligam e falam, sabe o cara que matou a sua filha? A gente pegou ele, só que ele está no hospital, ele está por um triz da vida dele, ele precisa de um transplante de órgão. Agora imagina eu virar e falar assim, eu dou meu órgão pelo assassino da minha filha. Uau! Isso é incrível. Peraí. O quê? É dessa maneira que temos que entender o Evangelho. Não da primeira forma, mas da segunda. Nós matamos o Filho de Deus. E Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. E se Ele não morresse, seríamos condenados eternamente. Mas sabe por que Deus nos amou de tal maneira? Sabe por que João 3,16 existe? Porque Ele morreu por pecadores, por assassinos.
Porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós colocamos Jesus na cruz. O que ele fez? O que Deus fez? Eu vou te amar. Eu te amei por toda a eternidade. E é por isso que o Evangelho, por um lado, ele acaba com o nosso eu. E é por isso que Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem amar as pessoas, seus pais, sua mãe, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. O que nós precisamos é de uma negação do nosso eu. O que nós precisamos é um reconhecimento da nossa falência, da falência da nossa natureza humana. Sem Jesus nós estamos condenados, sem Jesus nós estamos perdidos. E mesmo assim, Deus decidiu nos amar por meio de Cristo Jesus. E é isso que é incrível no amor de Deus. É isso que é incrível no amor de Deus. O que é incrível no amor de Deus? É porque Ele amou como realmente somos. A autoestima fica o tempo inteiro colocando necessidades e desejos. Eu quero fazer uma plástica. Eu quero fazer isso e aquilo. Eu vou melhorar isso e aquilo, e aí sim eu vou ter uma boa autoestima. Enquanto eu não malhar esse ano inteiro na academia, minha autoestima vai estar lá embaixo. Enquanto eu não tiver amigos, minha autoestima vai estar lá embaixo. Enquanto eu não tiver um trabalho que eu realmente acho que eu ganho, que eu mereço, a minha autoestima vai estar lá embaixo, entendeu? Ao invés disso, o que o Evangelho faz? Ele acaba com todas essas necessidades e coloca valor em quem você é por causa de Cristo. Já parou para pensar que coisa maravilhosa? Você já parou para pensar que coisa maravilhosa não depender de satisfazer necessidade nenhuma na sua vida? Não seria incrível? Não seria incrível você viver uma vida... eu não tenho muitos amigos. Tudo bem. Eu sou amado pelo Deus Criador de todas as coisas. Eu não tenho uma família incrível. Tudo bem. Eu fui adotado por um Pai eterno que tem um amor que nunca falha, nunca erra. E o nosso valor está nisso. E a nossa identidade está nisso. Como que a gente resolve o problema de autoestima? No Evangelho. Quando a gente entende a identidade que recebemos em Cristo Jesus. Você é amado. Você é aceito. Mesmo sendo pecador. Mesmo sendo, muitas vezes, terrível. Porque se você é como eu sei dos meus pecados mais obscuros, que ninguém aqui sabe, apenas eu e Deus. E sabe de uma coisa? Deus me ama com esses pecados. E me transforma e me aceita em Cristo Jesus. O problema de autoestima se resolve com nova identidade. Pare de tentar melhorar o seu eu. A Bíblia nos chama a matar o nosso eu. Pare de tentar satisfazer as necessidades não atendidas do seu coração. Pare. A Bíblia nos chama a ter a necessidade atendida em Cristo Jesus. Ele mata a nossa sede. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Deus vai te fazer um novo eu. Um novo eu. Deus vai te dar um novo eu. Você vai ser uma nova criatura. A velha vida acabou, uma nova vida teve início em Cristo Jesus. Sabe as pessoas com problema de autoestima à sua volta? Sabe você que talvez tenha problema de autoestima? Você tem que encontrar o seu valor em Cristo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Nós somos filhos de
Deus. Nós somos filhos de Deus. Gente, às vezes nós não somos amados do jeito que nós somos. E muitas vezes a gente sofre por isso. Tem gente que gosta, por exemplo, do meu jeito mais descontraído, fala alto, né? Tem gente que gosta. Tem gente que fala, nossa, eu odeio gente assim. Mas lá no fundo, a gente gosta de pessoas que nos amam do jeito que a gente é, gostando ou não. Lá no fundo, tudo que a gente quer é ser amado. Tudo que a gente busca são pessoas que vão nos amar apesar das nossas imperfeições. Todos nós. Por isso, a gente coloca muito nos outros a expectativa de ser amado. É por isso que muitas vezes a gente cobra do cônjuge. É por isso que às vezes a gente cobra dos amigos. Pô, mano, você não me liga, mano. Né? Pô, por que você não me chamou para aquela festa? Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser lembrado. A gente quer que as pessoas notem. A gente quer fazer clareamento dental, que as pessoas falem, ô, mano, isso aí clareou os dentes. A gente quer botar uma lente e falar, nossa, tem alguma coisa, né? A gente quer colocar uma maquiagem, a gente quer que as pessoas notem. Ai das pessoas se não notarem, né? E é por isso que a gente coloca muita expectativa, porque a gente quer ser amado. E quando isso não acontece, às vezes a gente tenta ignorar as expectativas dos outros e falar, o que importa é que eu me amo. Só que isso não vai resolver. Porque a gente vai colocar expectativas falsas sobre nós mesmos. Aí vem Jesus e fala, sabe o quê? Eu te amo do jeito que você é. Eu te amei por toda a eternidade. Antes de criar o mundo, antes de te fazer, eu já te amava. E você já era meu. Nossa. E a gente só é capaz de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sabe como a gente resolve o problema de autoestima? No Evangelho. Quando a gente entende que Deus me amou não porque eu mereço, não porque eu tenho valor. É exatamente o oposto. O Evangelho fala, nós não merecíamos. O Evangelho grita, não existe, as nações perante Deus são como nada. E sabe o que Ele fez? Ele amou esse nada. Nós somos amados, nós somos aceitos. Quer resolver o problema de autoestima? Coloque sua identidade em Cristo. Entenda quem você é em Cristo. A gente não aceita ser quem a gente é, né? A gente quer mudar o nosso eu, gritar para que as pessoas aceitem o eu. Mas se lembre, Deus nos aceita. E Ele quer nos dar uma nova identidade. Ele não quer apenas melhorar a gente. Não, Ele não quer fazer isso. Ele quer um novo Alex. Ele quer um novo eu. A gente só quer amigos de verdade, né? Elogios reais. Queremos um toque de verdade, um abraço de verdade. Mas a verdade é que somente Jesus pode te dar esse elogio, esse valor que nós tanto procuramos. Qualquer coisa que a gente tente fazer, que não seja através de Jesus, uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar errado. Uma hora a fonte, uma hora o vazio vai gritar e falar, eu quero mais. Vamos orar? Pai querido, que amor é esse?
Um amor que nos ama apesar de quem nós somos. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor não esperou uma atitude boa para morrer. O Senhor não esperou uma atitude boa da nossa parte para nos amar. E essa é a grandeza do Evangelho. É que o Senhor nos amou exatamente do jeito como estávamos. O Senhor nos aceitou antes de merecermos ser aceitos. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por Cristo Jesus. É no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém.